Carmo do Rio Claro completou anteontem 125 anos de emancipação política, mas a história deste município é rica e cheia de cultura. Tudo começou bem antes desses 125 anos. A história começa nas antigas estradas boiadeiras. E toda a história de Carmo do Rio Claro começa aqui nessa estrada onde nós estamos, próximo ao Rosário e a Jacuba. A gente está com o seu Emanuel. Seu Emanuel, o senhor é historiador e conhece bem essa história de Carmo do Rio Claro. Tudo começa nessas estradas de terra? Relata-nos a história que Carmo do Rio Claro teve um núcleo depois que o cidadão recebeu as terras devolutas nas margens do Sapucaí, cidadão chamado Constantino, e ele, em 1793, recebeu essas terras, essas Marias, 40 quilômetros, que se diz ao lado de uma capela velha e de uma ponte. Então se deduz que seja o Itaci, e ficou com essa proporção, e trazendo para cá, posteriormente, os primeiros habitantes. Com transporte que irá feito por aqui. Transporte por aqui, das boiadas e de todos os produtos que o Carmo tinha por causa do rio Sapucaí. E o rio Sapucaí, em 1900, foi navegável com dois vapores, o Francisco Feio e o São Cristóvão. E a gente viu que, além de ter esse transporte aqui, o senhor disse pra gente também que fizeram outras estradas para facilitar a vida. Por enquanto ainda não havia habitantes no Carmo, mas já foram fazendo as coisas aqui. A estrada boiadeira era pela cidade. Passava na rua Getúlio Vargas hoje, certo, e contornava com destino de Passos, que vinham para o Rio de Janeiro, que o gado daqui ia para a corte do Rio de Janeiro, o gado criado, e depois, para evitar dissabores com os habitantes das ruas, então fez essa estrada chamada Estrada Boiadeira, em 1923, que veio contornar a cidade e não prejudicando a população. Essa estrada ela foi feita nesse ponto aqui, a gente pode ir até lá. Ela foi feita exatamente porque a boiada passava dentro de Carmo do Rio Claro. Dentro de Carmo do Rio Claro. E assustava muito a população, que inesperadamente via aquela boiada enorme passando e entrava em alguma casa, em algum portão, e assustava demais as famílias, né? Então foi feita essa estrada que até hoje é utilizada em Carmo do Rio Claro? Hoje é utilizada não por boiada, né? Hoje até os veículos cortar caminho, né? Chegar em outros bairros mais rápido. Aqui vai até hoje o acampamento e o parque de exposições. Né? Certo, a gente aqui está mostrando o início da história de Carmo do Rio Claro. Tudo começou por essa estrada. A gente agora vai aonde foi o primeiro povoado aqui de nossa cidade, antes de se tornar cidade de Carmo do Rio Claro. Começou naquele ponto com as passagens das boiadas. O primeiro povoado, ou primeira civilização em Carmo, foi no bairro do Rosário. Aqui já é o segundo ponto da história de Carmo do Rio Claro. Começou naquela estrada de terra e agora nós estamos onde foi praticamente o primeiro povoado aqui de nossa cidade, há mais de 124 anos atrás, completando 125. Na verdade, seu Manuel, a gente está aqui parece que começou tudo em sentido de civilização em Carmo do Rio Claro. Devido à chegada dos primeiros colonizadores, dos primeiros moradores, habitantes do Carmo do Rio Claro, que vinham de São João del Rei, via Itaci, via Rio Sapucaí, e onde existia a ponte sobre o rio Sapucaí. Por isso que o bairro de Itaci, distrito Itaci, foi chamado Porto Ponte, devido à ponte lá existente, onde passava o correio que vinha de Boa Esperança cada 15 dias. E aqui foram formando grandes chácaras, como a chácara do José Richard Risolia, a chácara da Dona Menina Cândida e a chácara do Miguel de Noronha Pérez. E eles tinham engenho de água, engenho de aguardente. Então eram comerciantes e tinham muita movimentação. Isso foi acumulando novos agregados, escravos e outras pessoas que foi desenvolvendo. Então formou um vilarejo. Um vilarejo que foi construído aqui, uma igreja maior que a do Senhor dos Passos, mas naquele estilo barroco, com 2 torres, e que era movimentada. E hoje é essa igreja do Rosário. A outra foi desmanchada em 1919 e 29 e essa construída em 1933.
E aí começou a página de desenvolvimento da cidade. Já tinha o vilarejo, começou a se formar uma cidade em Carmo do Rio Claro. Foi quando começou tudo, não é verdade? E procurado lá o centro para fazer a igreja matriz, a igreja maior, lá o centro da cidade, que irradiava para todos os lados. Onde foi o ponto principal do começo de Carmo do Rio Claro. Do começo, exatamente. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando chegar lá no centro. Dali fomos até o centro da cidade, o ponto que até hoje é o cartão postal da cidade, a Praça Dona Maria Goulart. Hoje bela e toda florada, antes um areal, mas sempre movimentada. Nós estamos na hoje Praça Dona Maria Goulart, antigamente Largo da Matriz, aqui em Carmo do Rio Claro. A história de desenvolvimento do Carmo começou aqui nesta área, não é verdade? Sim, por ser a parte central, né? Construída a igreja matriz, tão majestosa, e daqui foi desenvolvendo para os lados, para os flancos da cidade. Tudo que ajudava, né? O local, plano, tudo ajudava para ser o centro da cidade. Sim. Plano amplo e o areal, que existia o areal aqui. Aqui foi construído um chafariz para água potável, vindo a água da Jacuba. Então todo mundo vinha buscar água aqui. Não tinha só a pena da água, não tinha torneira em casa. Então vinha até o chafariz. Tinham 2 torneiras grossas e grandes e levavam água para suas casas. E a igreja matriz foi construída e aqui tudo começou aqui em Carmo do Rio Claro, nesse ponto. A igreja é muito majestosa, bela construção, diferente de todas as que a gente roda e não vê uma semelhante. E trazia também grandes movimentos, a população toda católica, fervorosa, e traziam os vigários, traziam grandes oradores sacros, e era muito lisonjeada, muito falada, muito divulgada a nossa igreja matriz. É isso aí, agora começando a partir de agora a nossa história sobre desenvolvimento aqui em Carmo do Rio Claro. Agora a gente vai começar a falar sobre como surgiu educação, cultura, tudo aqui em nossa cidade. Tudo começou naquele prédio ali onde é a prefeitura municipal hoje. Nessas proximidades. Teve em 1882, foi construído o primeiro colégio Partenon Sul-Mineiro. Que era para homens, né? As pessoas acham que o primeiro sempre foi para mulher, mas não, o primeiro foi para homem. Foi o internato para moços. E o primeiro diretor foi Padre Jones Toledo de Leon, Jones Nery Toledo de Leon. Depois teve o Padre João Moreira Magalhães, que foi até presidente da Câmara Municipal. Mas foi um renomado estabelecimento, divulgado como um dos melhores estabelecimentos de ensino do sul de Minas. E hoje habita a Prefeitura Municipal esse prédio. Depois que o padre foi embora, fechou. Então a dona Maria Goulart, o marido dela comprou o prédio e ela quis fazer um movimento e fez, que foi grandioso para a cidade e região, trazendo as irmãs da Providência, que ficaram alojadas nesse prédio antigo, que depois foi orfanato e derrubado para construir o atual prédio da prefeitura, mas destinado ao lar Nossa Senhora do Carmo, que era um orfanato. Tudo começou nessa época. A gente vai agora dar um pulo nesse colégio tão renomado de Carmo do Rio Claro, naquela época que hoje abriga a Escola Santo Antônio. O ex-colégio das Irmãs hoje é uma escola aqui de Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro foi o berço da educação no sul de Minas, uma cidade modelo. O apoio de fazendeiros contribuiu para isso, mas principalmente o apoio de Maria Goulart. Aqui foi o ponto de partida da radiação da cultura de Carmo do Rio Claro. Esse colégio Partenon Sul-Mineiro, que foi famosíssimo na região para internos. E com a ida do diretor, fechou-se, e a Maria Goulart, com seu espírito de grandeza, trouxe as irmãs da França e aqui fez o internato, externato para as moças da região, não só do Carmo do Rio Claro, mas da região. E foi a desabrochar da cultura para Carmo do Rio Claro. Toda a região. Aqui tinha 90 internas, mandavam as moças e fora o externato. E a cultura de Carmo do Rio Claro deslanchou-se. Depois, em 1949, Monsenhor Mário,
que tinha tomado as rédeas do ginásio Joaquim Leopoldo, que quando ele iniciou não era ainda reconhecido pelo governo federal, foi até o Rio de Janeiro, ao Ministério da Educação, e conseguiu o seu reconhecimento pelo governo federal. E daí ele pediu o bispo para trazer uma congregação, e o bispo trouxe os irmãos de São Gabriel, que agora tem lá com a Escola Estadual Monsenhor Mário, que foi Colégio Monfort. Também irradiou cultura para os moços de Carmo do Rio Claro e da região. E hoje, com a extinção da Escola Normal Sagrados Corações, as duas escolas uniram-se, tornando a Escola Estadual Monsenhor Mário, que vem também fazendo a sua missão de bem ensinar a toda a população. Mas Carmo não era só educação. A cultura foi crescendo dia a dia e com ela as bandas dos coretos. É neste coreto que aqui hoje, feito de tijolos, concreto, antigamente feito de madeira, que as bandas encantavam Carmo do Rio Claro, momentos de cultura que nossa cidade com certeza tinha muito naquela época. Hoje, coreto Maestro Honor Silveira de Castro e com certeza um momento histórico de Carmo do Rio Claro, teve muitos aqui. Aqui teve nas festividades religiosas, com a existência dos dois coretos, a banda ficava no de cá e no outro eram leiloadas as prendas cuja renda era revertida em benefício de uma entidade, da igreja, etc. e tal. E as bandas alegravam um pedaço. E eu fui também um dos intérpretes aqui quando fiz como membro da Corporação Musical Nossa Senhora do Rosário. Executamos aqui algumas músicas numa festividade da Senhora do Carmo. Naquela época era muito, muito bom participar desse tipo de movimento, era o que fazia unir a comunidade carmelitana. Hoje, infelizmente, a gente não vê muito isso em nossa cidade, mas com certeza esse foi um dos pontos principais da cultura de Carmo do Rio Claro. Sim. O Carmo teve uma época que teve duas bandas, até que diz a população dos nossos antepassados, que uma foi até convidada a tocar, a executar músicas na posse do presidente Venceslau Braz, na capital federal. Então, e tinha uma outra banda da família Castro, por isso que é dado o nome a honor da Silveira Castro, a esse coreto, porque a família Castro tinha uma banda, todos os integrantes, toda a família. Foi uma família que fez uma banda e com certeza animou muito a cidade de Carmo do Rio Claro naquela época. Mas o senhor também tem um quadro para mostrar pra gente do momento histórico de nossa cidade, quando o Carmo do Rio Claro recebeu o governador de Minas. Esse quadro que a gente tem aqui. Sua Excelência, o senhor governador do estado na época, Dr. Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, quando veio nos prestigiar no centenário de Carmo do Rio Claro, com a sua presença e as festividades. Naquela época foi um dia festivo, foram vários acontecimentos aqui na nossa cidade. Temos o exemplo, aquela placa ali ao lado, são pontos bonitos de Carmo do Rio Claro. Sim. Aquele obelisco, aquele monumento foi fincado para comemorar a data tão significativa para nós carmelitanos do centenário da nossa cidade. 5 de novembro de 1877, 5 de novembro de 1977. E nesse momento, Sua Excelência estava partindo para o Palácio da Liberdade, motivo que foi tirada a fotografia, a momento de ele embarcar no seu veículo para Belo Horizonte. Com certeza, Carmo do Rio Claro teve muita história e para contar num dia só é impossível, mas com certeza esse dia, amanhã 125 anos de Carmo do Rio Claro, o senhor que é um historiador e conhece muito dessa história, está satisfeito e orgulhoso de fazer parte e ser um carmelitano hoje? Como não? O nosso sangue carmelitano, no dia da festa de nossa cidade, tem que fremir, tem que balançar, porque nós carmelitanos também fazemos parte dessa história, dessa cidade, que tanto nos enche de orgulho. São belezas que não são vistas em qualquer cidade. Carmo hoje tem artesanato, cachoeira, turismo, uma cidade de águas limpas, como seu próprio nome, Rio Claro.